Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus 13, de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em faixas para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega, semeia no seu campo. Embora ele seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem os ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho longo e que diz muita coisa para todos nós. Aqui começa falando sobre o joio e o trigo. O trigo foi semeado, mas o joio foi semeado no meio do trigo pelo próprio inimigo. E nós sabemos que em todo lugar que existe trigo, pode existir também o joio. Sabemos que na nossa caminhada nós já nos deparamos, ainda estamos nos deparando e ainda vamos nos deparar com pessoas que se dizem cristãos, mas na verdade fazem coisas que nos levam a pecar. Nós temos que rezar e pedir a Deus que possa retirar do meio de nós o joio, porque sabemos que em todos os lugares existem pessoas más, pessoas que querem te prejudicar,
pessoas que querem te passar para trás, mas nós não podemos fazer nada além de rezar. Rezar por essas pessoas para que Deus possa converter esses corações. E se não for possível, que Deus retire do meio de nós todo joio, toda maldade, tudo que é ruim, tudo que não é bom para o crescimento do reino de Deus. Nós temos que ver o reino de Deus dessa forma, que o reino de Deus é como o fermento que é jogado no trigo e cresce de tamanho. Nós temos que ser fermento na vida dos outros. Temos que dar testemunho para que a fé do povo de Deus possa crescer e para que o reino de Deus possa crescer. Nós temos que semear boa semente para que o reino de Deus cresça cada vez mais aqui e agora, pois o reino de Deus começa aqui e agora. Nós temos que começar a viver o reino de Deus neste exato momento. E aí, com certeza, nós, quando irmos para a eternidade, iremos já ter uma experiência com o reino de Deus. E aí nós só vamos continuar vivendo o reino de Deus na eternidade. Que sejamos fermento na vida dos outros, que nunca, jamais sejamos joios, que possamos fazer cada vez mais que a fé dos nossos irmãos cresçam com o nosso testemunho. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.